sabedoria acima de tudo. Ele adquire sabedoria, e sobre todos os teus bens adquire entendimento. Provérbios 4, 7. Você notou algo extraordinário acontecendo no mundo dos negócios e das finanças? Há pessoas que não nasceram em famílias ricas, que não estudaram nas universidades mais prestigiadas do mundo, que não tiveram conexões influentes ou patrocinadores milionários, mas que conseguiram prosperar de uma forma que desafia toda a lógica convencional. Seu sucesso não pode ser explicado por sorte cega, fórmulas mágicas ou truques de marketing viral. Sua prosperidade tem uma raiz mais profunda e poderosa. A sabedoria bíblica milenar, uma sabedoria que está disponível gratuitamente há milhares de anos, acessível a qualquer pessoa disposta a buscá-la e aplicá-la, mas que poucos reconhecem como a chave mestra para transformar não apenas suas finanças, mas toda a sua existência. Estou falando de princípios que foram testados ao longo de milênios, refinados ao longo de gerações e que continuam a funcionar com a mesma eficácia hoje. Hoje você vai descobrir 25 provérbios específicos do rei Salomão, o homem mais sábio e próspero de toda a história registrada, que transformou completamente meu pensamento e, literalmente, transformou minha mente em uma máquina de riqueza. Não é um exagero poético ou uma declaração publicitária, quando comecei a aplicar sistematicamente esses princípios atemporais em minha vida diária. Tudo começou a mudar de maneiras tangíveis e mensuráveis. Minhas decisões tornaram-se mais firmes e precisas, apoiadas por uma sabedoria que transcende as circunstâncias temporais. Meus pensamentos ficaram mais claros e focados, livres do caos mental que antes me paralisava. Meu relacionamento com o dinheiro deixou de ser uma fonte constante de ansiedade e preocupação, e se tornou uma ferramenta poderosa para cumprir o propósito específico que Deus projetou para minha vida. Se você está aqui agora, lendo estas palavras, não é uma coincidência ou coincidência. Esta mensagem tem o potencial real de reestruturar completamente sua vida financeira, emocional e espiritual. Mas há um detalhe extremamente importante que você precisa entender. Você deve se ater ao fim, porque o provérbio número 25 contém uma verdade reveladora que pode ser precisamente o ponto de ruptura que sua vida estava esperando. Vamos abrir juntos o livro dos segredos milenares que estão esperando para transformar seu destino. O primeiro provérbio que lançará o alicerce para sua transformação afirma: o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Este versículo não é simplesmente uma introdução decorativa ou um preâmbulo religioso. É o fundamento inabalável sobre o qual se constrói toda a prosperidade autêntica e duradoura. Salomão, no início de seu reinado, teve a extraordinária oportunidade de pedir qualquer coisa ao Deus Todo-Poderoso. Poder político ilimitado, fama mundial, riquezas incalculáveis, longevidade extraordinária. Mas ele escolheu a sabedoria. Por que ele tomou essa decisão que pareceria ingênua para muitos? Porque ele entendeu profundamente que com a sabedoria divina, tudo o mais viria além disso, multiplicado sobrenaturalmente. Temer a Deus não significa viver aterrorizado ou paralisado pelo medo. Significa viver com plena consciência de que nossas decisões têm peso espiritual, consequências eternas, e que existe uma ordem divina que governa o universo. Quando você vive em temor reverente a Deus, você não toma decisões impulsivas, das quais se arrepende mais tarde. Não se junta a negócios de integridade duvidosa, não gasta dinheiro, não precisa impressionar pessoas com quem realmente não se importa. Você se alinha com os princípios eternos, ouve a voz da sabedoria antes de agir, espera pela orientação divina, em vez de correr ansiosamente para qualquer oportunidade que se apresente. No mundo de hoje, essa atitude pode parecer fraca ou passiva, mas na verdade representa o maior poder que você pode possuir: a capacidade de tomar decisões apoiadas pela sabedoria do Criador do Universo. Aquele que genuinamente anda com Deus não precisa desesperadamente perseguir dinheiro como um mendigo faminto. Dinheiro, oportunidades, bênçãos seguem naturalmente, porque estão alinhados com as leis espirituais que governam a prosperidade autêntica. O segundo provérbio que revolucionará sua mentalidade sobre trabalho e resultados afirma: a mão descuidada empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Vivemos na era do tudo instantâneo, onde a renda passiva é prometida em 7 dias, fórmulas mágicas para ganhar milhões sem esforço, e atalhos que supostamente eliminam a necessidade de trabalho disciplinado. Mas a Bíblia, que permaneceu inalterada por milênios, é absolutamente clara sobre este ponto. Não se trata de velocidade artificial, trata-se de constância genuína. A verdadeira riqueza que perdura é sempre fruto de uma diligência sustentada, não de uma ansiedade compulsiva ou da busca frenética de soluções imediatas.
Os milionários bíblicos não eram pessoas impulsivas que tomavam decisões precipitadas com base em emoções temporárias. Eram indivíduos constantes e disciplinados, que entendiam que a prosperidade se constrói dia a dia, decisão após decisão, com uma paciência estratégica que poucos estão dispostos a exercer. José, por exemplo, trabalhou fielmente por anos como escravo em condições injustas, depois como prisioneiro inocente em uma prisão egípcia, antes de finalmente chegar ao Palácio Real, onde sua sabedoria e mordomia salvaram nações inteiras. Hoje muitos querem um palácio sem passar pelo processo de formação, mas o que se constrói com disciplina genuína permanece através das crises. Muitos dos que fracassam financeiramente hoje não o fazem por falta de oportunidades reais, mas porque abandonam seus projetos. Cedo demais porque confundem atividade frenética com produtividade. Real porque não entendem que os resultados mais valiosos exigem tempo para amadurecer. Diligência autêntica significa continuar a semear consistentemente quando ninguém está olhando, quando os resultados ainda não são visíveis, quando vozes externas sugerem que você desista. Significa dizer não a uma compra por impulso hoje, para que você possa dizer sim a um investimento estratégico amanhã. O terceiro provérbio que transformará sua capacidade de tomar decisões sábias afirma: onde não há orientação sábia, as pessoas se desviam, mas na abundância de conselheiros, há segurança. Não se trata apenas de ter ideias brilhantes ou inspiração momentânea, trata-se de ter uma direção clara e bem fundamentada. E essa direção não é obtida exclusivamente de vídeos do YouTube, podcasts motivacionais ou postagens virais de mídia social. Nos dias de hoje, em que alguém se autodenomina mentor ou guru financeiro com base em alguns sucessos superficiais, é urgente retornar a conselhos verdadeiramente sábios. E não há conselho mais puro, mais testado e confiável do que aquele que vem diretamente da sabedoria bíblica aplicada com integridade. Antes de empreender qualquer projeto significativo, consulte fontes de sabedoria comprovada. Antes de fazer grandes investimentos, procure luz espiritual, além da análise técnica. Antes de tomar decisões que afetarão seu futuro, submeta seus planos ao escrutínio dos princípios eternos. Você sabia que muitas startups que hoje são referência global começaram com um único encontro transformador? Um conselho fundamental que mudou completamente a trajetória do projeto? Não é coincidência, ou coincidência. É o resultado da obediência prática aos princípios espirituais que operam no mundo dos negócios. Salomão entendeu profundamente que grandes reinos são construídos com estratégia divina, não com emoção humana. É por isso que esse princípio tem um poder tão extraordinário de transformar destinos. Quando submeteis os vossos planos à sabedoria de Deus e procurais conselheiros que também o temam, as vossas decisões assumem uma dimensão sobrenatural que multiplica a sua eficácia. O quarto provérbio que protegerá seu futuro da autodestruição desnecessária adverte: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Nos dias de Salomão não havia Instagram, LinkedIn ou TikTok, mas esse versículo parece ter sido escrito especificamente para a era digital em que vivemos. Quantos sonhos extraordinários foram destruídos por falar prematuramente, por publicar uma vitória antes de se consolidar realmente, por anunciar um projeto que ainda não tem raízes suficientemente profundas? Discrição não é covardia ou falta de fé, é a sabedoria prática aplicada à comunicação estratégica. Existem ideias, projetos e oportunidades que só prosperam se forem inicialmente concebidos em silêncio, protegidos de interferências, críticas destrutivas ou energias negativas que possam sabotar seu desenvolvimento. O próprio Jesus, depois de realizar muitas curas milagrosas, muitas vezes pediu aos beneficiários: não conte a ninguém ainda. Por que alguém que queria espalhar sua mensagem faria isso? Porque ele entendeu que há um tempo divino para semear em particular e outro tempo para mostrar publicamente os frutos. A pressa na comunicação pode destruir o que a paciência teria aperfeiçoado. Quando você aprende a salvar seus planos, com sabedoria, quando desenvolve a disciplina de compartilhar apenas o que precisa ser compartilhado, no momento apropriado, você protege seus projetos de interferências prematuras e dá a eles o espaço necessário para se desenvolverem de forma sólida. O quinto provérbio que o confrontará com uma verdade desconfortável, mas libertadora, declara: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas Jeová pesa corações.
Muitos de nós acreditamos sinceramente que desejamos prosperidade para ajudar nossa família, ter uma vida melhor, cumprir um propósito nobre ou contribuir positivamente para a sociedade. Mas este provérbio confronta-nos com uma realidade que preferimos evitar. Não somos tão puros ou altruístas como gostamos de pensar. Deus examina não apenas nossas palavras bem-intencionadas, mas as motivações genuínas que estão escondidas no fundo do coração. O problema não está em sonhar com riqueza ou buscar prosperidade legítima. O problema está em não estar preparado para lidar adequadamente com essa riqueza quando ela chegar. Se o seu coração não estiver genuinamente limpo, se suas motivações estiverem contaminadas pelo orgulho, vingança, ganância ou desejos de controle sobre os outros, a riqueza inevitavelmente se tornará uma arma voltada contra você. A história está repleta de exemplos de pessoas que começaram com intenções aparentemente nobres, mas acabaram destruídas pelo orgulho. Higo de Sanfredo: ganância insaciável ou desejo de vingança contra aqueles que uma vez as rejeitaram. É por isso que este provérbio é absolutamente crucial para quem deseja prosperidade autêntica. Ele nos convida a fazer uma pausa pensativa e examinar honestamente nossas verdadeiras motivações. Você quer que o dinheiro tenha poder sobre os outros? Para provar seu valor para aqueles que duvidaram de você? Para alimentar seu ego ou status social? Essas motivações não vêm de Deus e acabarão produzindo frutos amargos. Mas se o seu desejo genuíno é crescer para abençoar os outros, semear no reino de Deus, criar um impacto positivo que transcenda sua existência, glorificar o Senhor com a sábia mordomia do que Ele confia a você, então Ele mesmo apoiará sobrenaturalmente seus esforços. O sexto provérbio que sustentará sua esperança. Durante as épocas difíceis promete: as bênçãos estão sobre a cabeça dos justos. A fidelidade não é popular em nossa cultura contemporânea. Não se torna viral nas redes sociais, não gera manchetes chocantes, não produz reconhecimento imediato. Mas no reino de Deus, é uma das sementes mais poderosas que você pode plantar. Hoje, o inovador ousado e disruptivo é recompensado. Aquele que quebra todas as regras tradicionais para criar algo completamente novo. Mas Deus abençoa consistentemente aquele que permanece firme em princípios corretos. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o reconhecimento demora a chegar, mesmo quando outros parecem estar se movendo mais rápido por caminhos questionáveis. Testemunhei casos reais de pessoas que durante anos serviram fielmente no ocultismo, que trabalharam com excelência sem reconhecimento público, que foram leais nas tarefas pequenas e invisíveis, e quando chegou o momento divino, Deus os elevou de uma maneira que ninguém poderia explicar humanamente, porque Ele vê o que os olhos humanos não podem perceber, valoriza o que o mundo ignora e recompensa de acordo com critérios eternos que transcendem a lógica temporal. A verdadeira prosperidade não começa com um contrato de $1 milhão que cai do céu. Começa com pequenas decisões corretas, tomadas dia após dia, com fidelidade em responsabilidades aparentemente insignificantes, com integridade mantida mesmo quando ninguém está supervisionando. Talvez neste momento você não esteja vendo frutos tangíveis de sua fidelidade. Talvez você continue plantando, orando, fazendo a coisa certa, e nada parece se mover visivelmente a seu favor. Mas Deus está observando cada ato de fidelidade, registrando cada decisão certa, e Ele recompensa em seu tempo perfeito, não de acordo com nossas agendas ansiosas. O sétimo provérbio que o protegerá da armadilha das soluções rápidas adverte: as riquezas da vaidade diminuirão, mas aquele que ajunta com mão laboriosa os aumenta. O mundo está constantemente bombardeando você com promessas de velocidade, lucros imediatos, resultados em 7 dias, fórmulas que supostamente eliminam a necessidade do processo. Mas a sabedoria bíblica opera de uma perspectiva completamente diferente. Deus ensina que a verdadeira riqueza é como uma semente que requer tempo, cuidados constantes e um processo de amadurecimento que não pode ser acelerado artificialmente, sem consequências destrutivas. O que é alcançado rapidamente também pode ser perdido rapidamente. Você se lembra dos casos devastadores de pirâmides financeiras que prometiam dobrar os investimentos em tempo recorde? Os famosos negócios milagrosos que funcionaram espetacularmente no início, mas entraram em colapso, deixando milhares de famílias arruinadas? A história financeira está cheia de pessoas que caíram na armadilha de querer pular o processo de crescimento gradual. Pressa não é eficiência, é um inimigo silencioso que sabota a bênção duradoura. Quando você entende e abraça esse princípio, você muda completamente seu foco. Você para de procurar o golpe de sorte que resolverá sua vida da noite para o dia e começa a construir com um propósito sustentado, tijolo após tijolo,
Decisão sábia: você não precisa de resultados virais que o tornem famoso da noite para o dia. Você precisa de resultados fortes que possam sustentar o peso do tempo, pressões externas e mudanças nas circunstâncias. A riqueza que perdura não vem como uma explosão repentina. Ele vem como resultado da obediência constante, aplicada pelo tempo que for necessário para amadurecer. O 8º provérbio que fortalecerá seu caráter afirma: como uma cidade derrubada e sem muro é o homem, cujo espírito não tem rédeas. Uma cidade sem muros nos tempos bíblicos era uma cidade completamente vulnerável, aberta à pilhagem, ao ataque inimigo, sem nenhuma proteção eficaz contra ameaças externas. Isso é exatamente o que acontece com alguém que não aprendeu a controlar suas emoções no domínio financeiro. Emoções descontroladas podem fazer você perder em minutos o que levou anos para construir com esforço e sacrifício. Quantas vezes tomamos decisões econômicas impulsivas porque estávamos com raiva, ansiosos, desesperados ou exultantes? Gastamos demais para compensar frustrações emocionais. Nos endividamos irresponsavelmente por causa da pressão social. Quebramos alianças valiosas por causa do orgulho ferido e, em seguida, vêm as lágrimas, o arrependimento e a frustração de ter sabotado nosso próprio progresso. Mas a sabedoria de Deus nos chama a dominar o espírito antes de lidarmos com dinheiro. Isso não é alcançado de um dia para o outro. É um processo de crescimento que requer disciplina sustentada, mas começa com uma decisão fundamental. Pare de reagir impulsivamente e comece a responder com sabedoria. Fale menos e ore mais antes de tomar decisões importantes. Respire fundo e busque a perspectiva divina antes de assinar contratos. Pergunte a conselheiros sábios antes de agir com base apenas em emoções temporárias, pois aquele que aprende a governar seu mundo interior desenvolve autoridade real em seu mundo exterior. Este princípio é absolutamente fundamental para quem deseja ter uma mente que produza prosperidade genuína, porque o sucesso sustentável não é apenas sobre números e estratégias, é fundamentalmente uma questão de caráter forjado na sabedoria divina. O 9º provérbio, que o advertirá contra a armadilha sutil do adiamento adverte. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar as mãos para descansar, e sua necessidade virá como um viajante, e sua pobreza como um homem armado. A preguiça tem formas extraordinariamente sutis, que muitas vezes não reconhecemos. Nem sempre é estar literalmente deitado na cama, evitando todas as atividades. Às vezes é procrastinar o que você sabe que precisa fazer. Não responder a e-mails, não acertar suas contas quando você sabe que elas estão desorganizadas, não procurar ativamente novas oportunidades de crescimento. E assim, pouco a pouco, sem que você perceba conscientemente, a escassez se aproxima silenciosamente como um ladrão operando nas sombras. Este provérbio nos confronta porque às vezes acreditamos erroneamente que basta orar fervorosamente pela prosperidade, mas a oração sem ação prática é uma religião vazia que não produz frutos tangíveis. Deus abençoa consistentemente aquele que se move com propósito, aquele que se levanta cedo com determinação, aquele que arrisca inteligentemente, aquele que estuda para crescer, aquele que luta com fé ativa, porque, como Tiago afirma no Novo Testamento, a fé sem obras é morta. A fé genuína sempre produz ação correspondente. Se você realmente deseja ver mudanças reais e mensuráveis em sua situação financeira, precisa implementar rotinas reais e sustentáveis. Defina horários específicos para atividades produtivas, crie metas semanais claras e mensuráveis. Pare de depender apenas da motivação emocional e comece a confiar em uma estrutura disciplinada. A disciplina espiritual expressa na oração e no estudo, e a diligência prática expressa no trabalho inteligente,
são as duas asas do mesmo voo. Um sem o outro produz desequilíbrio, mas quando os dois operam em harmonia, eles geram um poder extraordinário para transformar as circunstâncias. O 10º provérbio que alinhará suas finanças com a bênção de Deus: instrui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, e os vossos celeiros se encherão de abundância, e os vossos lagares transbordarão de vinho novo. A autêntica prosperidade bíblica começa com honra, não com técnicas sofisticadas de marketing, não com estratégias puramente humanas, não com manipulação ou vantagem dos outros. Deus nos ensina que quando colocamos em primeiro lugar o que vem dele, tudo mais se alinha sobrenaturalmente de acordo com seu desígnio perfeito. Honrar a Deus com suas finanças não é uma tradição religiosa vazia ou um ritual sem sentido. É um profundo ato de fé que declara: eu confio em você mais do que em meu próprio controle. Reconheço que tudo o que tenho vem de sua mão generosa, e por isso dou-lhe a prioridade que você merece. Este princípio foi distorcido e mal utilizado por muitos, mas ainda é verdadeiro e poderoso quando aplicado com o coração certo. Não se trata apenas de dízimo ou oferta como atos mecânicos, mas de entender que o dinheiro não deve governar sua vida. Deus deve governar seu relacionamento com o dinheiro. Toda vez que você prioriza conscientemente o Senhor com os recursos que Ele colocou em suas mãos, seu coração é ordenado internamente. Suas prioridades estão alinhadas com os princípios eternos, e Deus honra aqueles que o honram com generosidade e gratidão. Os 15 provérbios a seguir continuarão a construir sobre essa base, revelando segredos específicos sobre como gerenciar emoções, a importância da sabedoria sobre as riquezas, o poder dos relacionamentos corretos, a administração inteligente dos recursos, a confiança em Deus sobre os planos humanos, a humildade para receber, correção, a construção de legados duradouros e, finalmente, a verdadeira fonte de toda a riqueza autêntica. Cada um desses princípios foi testado por milênios, aplicado por gerações de pessoas sábias e continua a transformar vidas hoje. Mas só funcionará em sua vida se você passar do conhecimento teórico para a aplicação prática, da inspiração momentânea para a disciplina sustentada. A mente que Deus quer lhe dar não é simplesmente